Fala pessoal, aqui quem fala é o Calditz e eu estou falando de Curitiba. Este é o podcast Bíblia na Mesa, um podcast inspirado na revelação pura e fresca da Palavra de Deus. Nós temos boas notícias, por isso não deixe de inscrever-se nos nossos canais, nas outras plataformas digitais, afinal nós sempre temos boas notícias. E lembre de fazer o seu cardio hoje, então fiquem agora com o episódio de hoje. Senhoras e senhores, da qual de inspiração que afinal o que nós acreditamos muda o mundo. Do lugar. E nessa manhã se você conhece, mas é de superação, é símbolo de vida, talvez a sabedoria da vida da Cris Yared, ela que é pastora, é empresária, é figura pública, foi algumas vezes eleita deputada federal, trabalhou em Brasília, conhece o Brasil como poucas pessoas conhecem e hoje ela vai trazer um pouco de instrução, um pouco de conhecimento, mas sobretudo sabedoria. Você sabe que existem homens inteligentes que são extremamente tolos, enquanto existe muita gente burra que é muito sábia. Porque sabedoria não tem relação com o que você sabe, sabedoria tem relação em como você faz o que você faz. É o nosso condigno boas obras que nos denominam sábios ou tolos. Sabedoria não é sobre o acervo que eu carrego na cabeça, mas é sobre a maneira como eu me relaciono com a vida, com as coisas, com as pessoas e com o meu mundo. E nessa manhã, começando esse devocional Bíblia na Mesa, nesse podcast, você com João 15, versículo 14 e 15. A senha dessa manhã é João 15, 14 e 15. O texto diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu os ordeno. Eu já não os chamo escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Nos nossos dias a gente poderia chamar de funcionário. Eu já não chamo você de funcionário, porque o funcionário ele não sabe sobre as confidências do seu patrão. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Existe uma promoção na humanidade do dia em que Deus chamou a gente de servos a amigos. Nós não poderíamos ser amigos de Deus antes da obra de Cristo, porque antes da obra de Cristo, a glória de Deus nos matava, estar à presença de Deus nos fulminava, estar próximo de Deus, na verdade, nos humilhava, nos constrangia. Mas quando Jesus ele vem trazendo o reino, revelando o Pai, ele diz assim: ei, eu vou reconciliar vocês com o futuro, vou reconciliar vocês com o meu Pai, vocês serão um com o Pai como eu sou. E aí aqui ele diz: ei, e se preparem, vocês não mais serão chamados de servos de Deus, mas sim amigos de Deus, porque aos seus amigos ele dá a conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aqui note que ele diz que um amigo, ele tem duas evidências. Primeira, que ele conhece os segredos de Deus, e segundo, ele faz o que Deus manda. E é meio pesada essa palavra. Se vocês fizerem o que eu mando. Por quê? Porque fazer o que você é mandado exige confiança. Você não faz o que alguém te manda sem confiar em quem está te mandando. E essa é a glória do Deus que nós servimos. Nós confiamos a ponto de fazer tudo conforme Ele nos ordenou. Mas aqui, entenda uma coisa. Quando você é um amigo que faz o que ele manda, você não obedece por constrangimento ou por medo. Você obedece, mais do que obedece, na verdade você tem no seu coração o objetivo de não decepcionar um amigo baseado nas atitudes que você toma. E hoje eu quero te empurrar a uma milha a mais do que apenas obedecer a Deus. Obedecer a Deus pode ser muito medíocre de uma perspectiva de um amigo. Porque eu posso ser teu amigo, mas se eu só ficar te obedecendo, você vai começar a sentir minha falta. Porque existe um lugar acima
do privilégio de você ser chamado amigo. E esse lugar é você não decepcionar o seu amigo em tudo que você faz como atitude da sua vida cotidiana. E quando você entra nesse lugar, você vai perceber que a presença começa a valer mais do que a obediência. Ser amigo de Deus é entender que a obediência é o básico, mas o extraordinário é a presença de Deus. Nós não queremos apenas obedecê-lo, mas nós queremos desfrutar da sua presença. Em segundo lugar, nós não estamos mais fixados nas nossas atribuições, mas nós principalmente estamos obcecados pelo relacionamento. Então, apenas obedecer a Deus é um ato, seria um desperdício. Você entender que você é um amigo de Deus. Deus ele tem desejo de confiar, fazer confidências a você e você apenas obedecê-lo. Então, desfrute da presença de Deus, desfrute do relacionamento de Deus e tenha uma certeza, Deus ele tem prazer em nos confidenciar aquilo que ele está fazendo sobre a terra. Você consegue imaginar o seguinte? Quantos crentes igual eu e você existem no seu bairro? Quantos crentes? Ou melhor, quantas pessoas do seu bairro são crentes igual eu e você? Honestamente, no meu bairro, eu diria que não chega a 1% das pessoas do meu bairro que são crentes como eu. Agora, expanda para a sua cidade. Quantos por cento da população da sua cidade são os crentes como você é crente? E aqui eu estou falando com renascidos, eu estou falando com aqueles que conhecem a Deus, aqueles que amam a Deus, caminham com Ele de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Agora no teu país, quantos por cento do teu país é um crente como você é crente? Agora eu te pergunto, se Deus quiser fazer algo sobre a terra nesse tempo, Ele vai contar com quem? Será que é com você ou será que é com qualquer outra pessoa? Em todas as épocas e eras, Deus sempre fez algo novo sobre a terra. E não há dúvidas que Ele continua fazendo e Ele vai fazer nos próximos dias, próximos meses, próximos anos. E se existe alguém que Deus ele quer contar e pode contar, é você e eu. Se Deus não puder encontrar eu e você sobre a terra, é uma grande lástima. Mas o que eu quero te incentivar nessa manhã é que Deus ele não precisa de você, mas Ele conta com você. Esse amigo que te chama de amigo, ele tem uma expectativa sobre você. É isso que dói, às vezes, uma relação de amizade. Nós não temos nenhuma obrigação, mas a verdade é que nós temos decepções com expectativas que nós temos de um amigo. Um amigo que vai numa viagem junto, um amigo que compra um apartamento na mesma praia, no mesmo balneário, um amigo que no domingo liga e fala, ei, não quer vir aqui comer uma carninha com a gente? Nós temos expectativas porque nós somos amigos e Deus ele tem uma expectativa sobre você. Embora Ele não precise de você, porque com você, comigo ou sem eu, Deus vai continuar fazendo o que Ele tem para fazer sobre a terra. A questão é que Ele conta comigo e com você. Ele te chama de amigo e Ele diz, ei, faça o que eu te mando, confia em mim. Eu estou fazendo uma coisa nova, confia em mim. Mas lembre uma coisa, a presença e o relacionamento estão acima da sua obediência e das suas atribuições. Não pare na obediência, não pare só nas atribuições que você tem para ter um check e falar, agora eu fiz a minha parte, agora eu vou para o céu, agora eu sou bonitinho. Não, existe mais. Na verdade, o céu não começa quando você morre. Na verdade, o céu começa quando você nasce de novo. Então, bem-vindo ao reino eterno nesse tempo, aqui e agora. Você não vai para o céu, você já está no céu. Nós estamos assentados nas regiões celestiais porque nascemos de novo. E quando nós nascemos para a eternidade já começou para aqueles que vivem nesse tempo. Então, que o seu coração nessa manhã seja aquecido, seja encorajado a você ouvir os segredos de Deus e ser parte no que Deus está fazendo nesse tempo. Então, senhoras e senhores, com vocês, nesse momento, recebam com toda alegria Cristiane Yared. Bom dia, pastora Cris. Bom dia, meu querido. Bom dia, que prazer estar aqui.
Que alegria. Uma honra, é um prazer. Enche o coração da gente, né? É bom demais, né? É que quando a gente convive com pessoas boas, o coração se alegra, né? E na realidade, somos todos irmãos, né? Esses dias até eu falei, chegou um senhor, ele é um irmão cristão, e ele é completamente diferente de mim, né? Daí eu falei, olha, esse é meu irmão, né? Ele, nossa, esse é irmão, e é irmão de sangue, porque o sangue de Jesus nos une. Daí o pessoal ficou assim, né? É isso aí. A gente se torna irmão de sangue, né? Então é muito bom. E eu vou te falar que desde o primeiro dia que eu te conheci, eu me sinto assim. A nossa Que história é engraçada, porque a gente já foi tão próximo à distância. Em 2018, eu fui recebido no gabinete dela ali, no escritório dela. Ela foi minha madrinha, a minha mentora, na verdade, quando eu me dispus a concorrer a uma eleição para deputado estadual. E só Deus sabe o mistério que tem por trás disso. Não foi um dia perdido, não foi um centavo perdido. Foi uma grande experiência na minha vida. Foi um marco na minha vida, na verdade. E a Cris, ela é essa pessoa que de longe ela não te mede pelo que você tem de benefício para dar para ela ou para tirar dela. Não. Ela simplesmente te reconhece como alguém do reino de Deus e ela trata a altura. São desde 2018, então eu te conheço acho que 2015, 2016 ali da Querduce. Não sei se já tinha fechado a Querduce em 2015. Não, acho que ainda nós estávamos lá. E eu não lembro mais, eu ia direto com o Chico Preus lá. Não, ainda estava aberto. Ainda 2015 ainda estava aberto. Aí eu só te conheci assim, de ouvir falar. falar. Eu entrei em 2015 para a política. Eu fui eleita em 2014 e 2015 eu entrei para a política. Primeira concorrência tua foi em 2014. 2014. Daí em 2015 eu sentei naquele plenário e falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E hoje a gente quer falar sobre lições aprendidas, sabedoria e de verdade, assim, eu queria que você fosse muito honesto com a minha geração. Né? Você com certeza é uma voz no nosso país. Você salvou mais vidas do que talvez algumas guerras mundiais. Por quê? Porque ela criou o Instituto Paz no Trânsito. E só Deus sabe quantos acidentes não aconteceram pela voz que ela se tornou no trânsito. E eu lembro que a Dani sempre escrevia pra mim, teus filhos estão fora da cadeira aí. É cadeirinha. Ela via os stories, meus filhos tudo montado na minha cabeça dentro do carro, eu dirigindo, põe teu filho no cinto de segurança aí. E eu falava assim, uau, é isso aí. E só Deus sabe. Às vezes é uma lembrança, né? Às vezes é o hábito, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Né? E o hábito, ele judia um pouco, porque você está tão habituado que não vai acontecer, né? Só que quando acontece é uma desgraça, é uma tragédia, né? Muitas vezes é um lugar onde você vai sofrer demais para poder sair. Então a gente tem que prevenir, prevenção é de Deus. E você educou muito, né? Pelo menos o nosso estado aqui, ela educou muito no trânsito. Eu dei mais de 3.000 palestras, foi uma loucura. 3.000 palestras. Aí eu perdi as contas, eu falei, vai bem o que vem, né? É fantástico. Mas eu dava palestra de manhã, de tarde, no mesmo dia. De manhã, 2, da tarde, 2, à noite e na virada de turno do pessoal às 3h30, 4 horas da manhã. Porque eu entendia que quanto mais eu levasse informação, mais pessoas iriam pertencer àquela causa. E se elas pertencem a uma causa, elas mudam o comportamento. Porque é conhecimento, pertencimento e mudança de comportamento. É o que acontece com o Evangelho. Quando nós conhecemos Jesus, nós pertencemos à causa de Jesus. E automaticamente nossos comportamentos mudam. Né? Nós mudamos comportamentos. Então, isso é impactante. O conhecimento assim, eu vejo o conhecimento como a maior bênção que um ser humano pode adquirir. Né? Porque pelo conhecimento nós vamos mudar nossas vidas e vamos fazer parte do reino como o Senhor quer. Amém. Quem é Cris hoje? De onde ela veio e para onde ela está indo nesse exato momento? Que momento é esse que você está vivendo de vida agora? Eu sou mãe, casada, sou vovó de 4, né? Babona até não poder mais. Hoje, no dia de hoje, eu estou na Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços. Eu cuido de mulheres que empreendem. O Senhor Deus me levou lá, né? Então, eu estou desenvolvendo um projeto é fantástico o projeto. E muito bom. Esse projeto tem ido para o estado inteiro, dou palestras para mulheres que empreendem e, obviamente,
dou o meu testemunho de vida e já prego, né? Então, elas saem muito impactadas dessas palestras, porque são palestras que mudam vidas. Porque eu acho que você tem que entrar na vida de uma pessoa e fazer com que ela pare para pensar, né? E você falou no começo, né, sobre a gente obedecer, mas a obediência ela é uma consequência de um relacionamento. Né? Quando você está bem relacionado com a sua esposa, ou você está bem relacionado com o seu marido, o que ele pedir para você, você obedece, porque você está bem relacionado. Você sabe que ele só vai querer o teu bem, né? Não vai querer o teu mal. Então, a consequência de relacionamento é obediência. Temos que obedecer. E eu sou desta visão que você tem. Né? O Senhor Deus não nos traz acaso. Sabe, uma vez, a respeito de sabedoria, também que você estava dizendo, eu comecei a olhar e falei, Senhor, às vezes eu preciso pedir paciência, mas eu sei que se eu pedir paciência, vem luta, porque o Senhor quer me provar minha paciência. E daí eu falei, Senhor, eu vou mudar a minha oração. O Senhor me dá sabedoria. Senhor, me dá. Cada vez que eu me irritava muito, eu dizia, Senhor, me dá sabedoria para eu lidar com essa situação. E, obviamente, quando a gente pede sabedoria, Deus também vai nos testar. Será que você está pronto? Né? Então, a palavra certa, a oração certa, me dá sabedoria em amor, Senhor. Porque daí o amor, ele tem algo poderoso. Né? Porque você, eu quero, Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria. E daí Deus testa para ver como é que está, como você está. Aí você cai num golpe. Aí você diz, mas Senhor, eu tenho orado por sabedoria. Como é que eu caí nesse golpe? Né? Porque foi testado. Então você não foi sábia. Porque você deixou teu coração ser mais... Opa, mas que legal! Então deu certo. Não é... Ia demorar para dar certo. Né? Então, às vezes, nós somos... A nossa ansiedade para que aquilo dê certo nos leva fora da sabedoria em amor. E a sabedoria em amor, ela não machuca. Né? Então, o Senhor me dá sabedoria em amor. Porque o amor, ele tem esse poder fantástico de fazer com que a gente enxergue um pouco mais, um pouco além. Né? E hoje, na minha vida, a minha maior preocupação, e sempre foi, né? É fazer com que as pessoas conheçam Jesus, que elas possam mudar as suas realidades, que elas possam ser melhores, pessoas melhores, porque eu acredito muito que a gente tem uma polêmica muito grande no país, né? Essa divisão, onde muitos ficaram no meio e ficam assustados, né? Porque esse radicalismo muitas vezes leva a situações muito sérias. E eu vejo assim que as pessoas às vezes ficam perdidas, elas precisam de orientação. Elas precisam de orientação. E a sabedoria, ela ajuda bastante nisso. Então, sempre que você for tomar uma decisão, ficar no meio dessas situações, pede para o Senhor me dá sabedoria em amor, para que eu não julgue o meu irmão, não condene o meu irmão, porque eu vou ser julgado, eu vou ser condenado por coisas que eu fiz, né? Que eu tenha misericórdia dessa pessoa. E às vezes é difícil ter misericórdia da pessoa, porque às vezes a pessoa tira a gente do sério. Né? Esses dias, conversando, eu falei, olha, a palavra diz assim, que nós temos que amar o nosso inimigo. Mas às vezes o inimigo não ajuda. Não ajuda. Ele judia tanto. Né? Mas aí é que está, você ter essa sabedoria e amor. A luta é enorme. Não é pequeno. Alguém um dia disse que sucesso não fala do quanto você conquista, mas do quanto você suporta. E eu amo isso. Porque parece que crente nasceu para sucesso. Porque qual crente que não é desenhado para suportar? Meu Deus, né? Do céu. E aí sabe que isso é uma realidade. Se as pessoas entendessem isso, né? É o quanto você suporta. O quanto você suporta. E quais foram os maiores desafios suportados na tua vida? Você cresceu na igreja? Eu com 14 anos me converti. Na realidade, a família inteira se converteu. Filhos de pastores. Meu pai era um desembargador, né? Na época um juiz. Meu pai era uma figura, cara. Ele comprou uma Kombi para poder buscar as pessoas na casa e levar para a igreja. Meu pai é responsável, a terceira igreja do Evangelho Quadrangular, ali no Portão, o meu pai é responsável por mais de 5.000 almas lá. Uau. É uma coisa de louco, ele era um evangelista. Né? Ele se converteu na Quadrangular também? Ele se converteu na Quadrangular. Ele foi dar uma carona
junto com a minha mãe, para uma moça que queria, uma Uau. senhora, uma jovem senhora que queria ir na igreja. Chegando lá, ela falou: vocês não vão me deixar sozinha lá dentro, né? Vocês vão entrar. Não, mas a gente vai me dar uma carona para você. Não, vocês vão entrar comigo. E daí, acabaram ouvindo a palavra. Era a pastora Odália Castro Peçanha, mulher de Deus. E ela trouxe uma belíssima pregação, algo... porque a pregação a mais bela e a melhor pregação é aquela que você fala daquele Deus poderoso que enviou Jesus para resgatar o que se havia perdido. Então essa é a pregação primordial. E ela fez uma pregação simples, falou do amor de Deus. Isso foi nos anos 80 ali? Isso eu estava em 74. 74. Eu estou com 65 anos, Carl. Então em 74 eu conheço Jesus desde os meus 14 anos de idade. E ali nós nos envolvemos. Eu me apaixonei por Jesus. Porque eu buscava Jesus. Eu tinha uma avó da Assembleia de Deus que orou 15 anos. Ela se converteu, durante 15 anos ela orou pela conversão da família. Quando meu pai se converteu, ele enlouqueceu com a palavra. Ele era apaixonado. Ele foi um servo diferenciado. Ele era um homem apaixonado pela palavra de Deus. Ele estudou a Bíblia, ele tirou um ano, quando ele se converteu, ele tirou um ano para estudar a palavra. Aí ele estudou a palavra, já se tornou um pastor, e na primeira semana que ele se tornou pastor, ele perdeu um filho, numa tragédia de trânsito. Então morreu o Altairzinho, que era a paixão dele. Uau. O nome do meu pai é Altair, ele era o Altairzinho. Mistério. Morreu com 19 anos. Foi aquela loucura, tudo. E o pai estava fazendo, no dia da morte, que veio a notícia da morte, o meu pai, ele estava distribuindo Bíblias. E ele era um homem muito, assim, experimentado em dores. Meu pai era um homem experimentado em dores. Um juiz, né? Muitas lutas. E perdeu o filho. E dali saiu a primeira igreja, né? Onde a gente foi cuidar. Nós fomos cuidar de uma igreja. Porque Deus viu assim que precisava algo, né? Para tomar o lugar ali daquela tragédia e colocar eles em ação. E foi um incentivo o fato dele entender que ele ia rever o filho, né? E para que ele pudesse rever o filho, ele tinha certeza que Jesus já ia voltar da noite para o dia, assim, aquela coisa do crente novo, né? Jesus vai voltar amanhã, Jesus vai voltar amanhã, né? Então, ele pregava o tempo todo. Ele pregava mais do que ele já pregava. E ali a família inteira se converteu. Daquela conversão do meu pai, o meu pai pregou para a família inteirinha. Da oração da minha avó, a porta foi o meu pai. Do meu pai foi a família inteira, dos dois lados. Do lado da minha mãe e do lado do meu pai. Uau. Todos se converteram. Nós temos grandes pastores na família. Interessante que provavelmente na família, sem ser crente, ele já era uma influência para toda a família, né? Ele era a posição influência. social, a relevância Ele era um social, juiz, né? Então o fato dele ser um juiz e entender que um juiz sempre é duro, né? Uau. Ele brincava comigo, ele dizia assim: filha, você sabe que médico pensa que é Deus, né? Mas juiz tem certeza que é. Juiz não pensa, juiz sabe que é Deus. A gente ria muito com isso. É interessante porque eu tenho uma filosofia eu cresci na filantropia e descobri que a pobreza, ela é um botão que a pessoa mesmo aperta e que Deus não tem nada com aquilo. Exatamente. Pobreza é um pecado, né? Para se libertar dela começa se arrependendo. Então metade dos pobres ainda não se arrependeram de ser pobre, né? Porque é um pecado que entrou lá no Éden. No Éden não havia a pobreza. Quando Adão conheceu o mal, a pobreza entrou na humanidade, se relacionou com a humanidade. E aí eu sempre digo que a nossa congregação aqui, ela não existe para consertar o quebrado, mas para dar sentido ao que é perfeito. Perfeito. Eu sonho nessa igreja, porque é interessante que a igreja do país subdesenvolvido, se tiver chá com bolo no final, ela já vem mais gente. Por quê? Porque ali o pessoal não tem o que fazer, não tem comida em casa, né? Numa comunidade, num lugar mais periférico. Você coloca benefício, enche mais a igreja. Você vai lá para a Europa, as igrejas estão tudo vazias, porque ninguém precisa de algo que a igreja possa dar. As pessoas precisam do poder de Deus. Porque lá elas não precisam de ajuda, elas não precisam de dinheiro, elas não precisam do entretenimento, elas têm tudo isso já em casa. Mas é muito interessante, Cal, porque a pobreza, a palavra diz assim, que a prostituição e a idolatria
elas atraem a miséria. Uau. Então, quando você conhece Jesus, a primeira coisa que existe é a mudança de comportamento. Né? Então, você já não é mais um idólatra, você vai conhecer a palavra e a idolatria não vai fazer mais parte da tua vida. E a prostituição também não vai fazer mais parte da tua vida. Uau. Porque você vai mudar o comportamento. Então, ali, você já fechou 2 portas. Uau, que interessante. Né? E é muito interessante. A idolatria e a prostituição. A prostituição e a idolatria, elas atraem a miséria. E quando você deixa de ser miserável no sentido total da palavra. Tanto miserável financeiramente, como miserável de alma. Né? Você vai ter uma nova experiência. Por isso que quando a gente conhece Jesus, existe essa transformação tão maravilhosa, tão fantástica, que quando a pessoa se desvia, a palavra diz que ela não conheceu Jesus. Ela não conheceu o verdadeiro Senhor. Ela não conheceu a essência da palavra. Porque quando nós conhecemos Jesus, e é real esse encontro, consegue viver sem Ele. Nasceu de novo, né? É impossível Existe uma nova criação ali. É impossível viver sem Jesus. É impossível. Exato. Né? Porque aí teu pai, no caso, ele era o perfeito que precisava do sentido, né? Ele era bem sucedido nisso, naquilo, na família, no dinheiro. Mas ele não tinha paz. Só que faltava o todo. Tinha tudo, mas falta o todo. Meu pai se tornou um alcoólatra. Muito bom. Ele se tornou um alcoólatra quando ele veio para Curitiba. Eles faziam aquelas... era itinerante, né, os juízes. E daí moravam em várias cidades. E quando ele veio para Curitiba, que ele foi transferido para cá, era muito fria a cidade. E ele não bebia uma gota de álcool. E ele foi ao médico, o médico falou, toma uma colherinha de conhaque. O conhaque vai aquecer você. Ele tinha as extremidades geladas. Ele começou com uma colherinha, depois ele passou por um cálice. Depois ele passou por um copo. Depois ele passou por uma garrafa. E quando ele conheceu Jesus, Jesus tirou ele desta vala que ele estava, desse buraco que ele se encontrava. Porque ele só dormia depois de tomar uma garrafa de uísque. Então se imagina que desespero para todos nós. Nós tínhamos um bar em casa. Era um dos maiores bares do Paraná. Era um negócio. Assim, a casa era enorme e na sala nós tínhamos um espaço que era um bar. E aí lá ia o governador, iam os juízes, ele recebia ministro em casa. Porque naquela época o juiz era uma figura poderosíssima. Né? E o pai, ele recebia... Eu cansei de ver o governador, né? Na época o Jaime Canela em casa. E eles iam, porque para eles também muitos processos passavam tudo pela mão dele. Né? E quando o pai se converteu, o pai enlouqueceu. Ele queria que todos conhecessem o que ele tinha conhecido. O que ele fez? Ele pegou todas as garrafas caríssimas, uísques caríssimos, colocou tudo no muro e deu os meninos tinham espingardinha, né? Ele deu uma para cada um e falou, vamos lá, vamos fazer mira ao alvo. Quebraram todas. E o vizinho, quando fez isso, gritou que nem um louco, pelo amor de Deus, dá para mim. Ele falou, mal que eu não quero para mim, eu não quero para você. Uau. Quebrou tudo, né? Ali houve uma transformação real, da noite para o dia. Eu nem digo que é da noite para o dia, foi de hora para hora, foi uma coisa assim, Jesus entrou e mudou tudo. Então, esse Jesus que a gente oferece, prega, e eu sempre digo que às vezes as pessoas ficam insistindo no culto, aceita Jesus, não é mercadoria, querido, não faz isso. Entende? Você quer Jesus, ele vai mudar a tua vida. Eu quero essa mudança. Mas por que a pessoa vai querer? Porque ele vai ver a tua vida. Eu quero isso que você tem. Isso. Eu não quero ser o que você é, eu quero que você tenha aí dentro. Tem algo Quem é esse aí, né, que é vivendo em você? Então, não leiloe, ficar leiloando, né? Jesus, quem dá mais? Quem quer? Não, querido, não quer. Eu acho que uma das maiores tragédias da nossa geração é que a gente está numa epidemia de crentes que aceitaram Jesus, mas nunca nasceram de novo. Infelizmente. E Billy Graham é um dos maiores culpados disso. Né? Que criou essa cultura do quem quer Jesus, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, vem aqui na frente. Mas aceitar Jesus não faz alguém morrer para a vida antiga. Exatamente. Né? Jesus que não há continuidade, né? Eu estou com Jesus, mas não em Jesus. Exatamente. Porque para estar em Jesus você tem que ser sepultado com Ele, para ser ressurreto com Ele. Né? Meu irmão é pastor, o pastor Alberto, ele falou assim para mim, Cris, olha que interessante. Veio uma moça aqui e ela falou assim para mim, pastor, eu fui numa igreja e perguntaram, quem quer aceitar Jesus? Eu falei, eu quero.
E daí, depois disso, eu aceitei Jesus, né? Fui para minha casa, continuei a minha vida, continuei a balada. E assim, mas eu aceitei Jesus. E daí me ligaram e falaram assim, escuta, você não vem na igreja? Porque eles ficaram com o meu telefone, pegaram, passaram aquela coisa. Daí ela falou assim, que igreja? Como assim? Eu disse, não, você não aceitou Jesus? Não, eu aceitei Jesus. Eu disse, mas eu não sabia que tinha que ir para a igreja. que é? Eu aceitei Jesus, agora eu vou ter. Então, bem-vindo. Agora você tem todo... Como assim, Tem né? um pacote aqui te esperando. Então, não adianta só você dizer para a pessoa aceitar Jesus. Você tem que mostrar para ela que existe uma mudança real de vida e vai começar dentro dela. As né? realidades da nova criação. Exatamente. Tem que emergir, né? Exato. Você tem que conhecer, né? Pertencer. Pertencer, né? Então, e eu com 14 anos me empolguei, lógico, né? Aquela coisa maravilhosa, a presença do Espírito Santo dentro do quarto, e eu orava e buscava o Senhor, e aqui ficava as madrugadas acordada. O meu quarto tinha uma varanda, eu ia para a varanda, eu ficava madrugada louvando o Senhor, né? Tive experiências fantásticas, poderosas, tive experiências assim, espirituais fora da realidade, né? Fui muito atacada, fui muito abençoada, e o Senhor Deus foi me levando, né? Depois, obviamente, comecei a dar, eu precisava de dinheiro para sobreviver, né? Fui dar aula de piano, porque eu era professora de piano. Morria de fome, né? Morria de dó de cobrar dos alunos. Ah, tia, o pai não tem dinheiro esse mês. Ah, deixa, não tem problema, né? Eu não recebia. Vai pela paixão. Sempre assim. Conclusão, eu falei, meu Deus, não dá. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu tô passando fome, preciso de dinheiro, não tenho dinheiro pra nada. Daí ela falou, pô, mas você cozinha tão bem, vai lidar com alguma coisa, né, de comida. Tem uma mulher que dá um cursinho de bombom de morango aqui na esquina, vai lá fazer. E eu fui. Eu sempre fui muito obediente à minha mãe. Fui lá. Fiz o cursinho de bombom, eu comecei a fazer bombom de morango. Falei, pai, a cantina da igreja tá vazia, ninguém cuida, posso cuidar? Pode. Falei, Senhor, eu vou fazer um propósito contigo. Dízimo, oferta e vou ajudar quem eu puder. Foi uma bênção. Eu vendia tanto que eu não vencia. Uau. Dali, abri a primeira confeitaria. Uau. Depois a segunda confeitaria, a terceira. Aí tive 4 franquias. Aí falei, Deus, eu não consigo mais ir na igreja, eu não quero isso. Eu quero poder te servir. Né? Embora que eu pregava o dia inteiro para os funcionários, não podiam me ver. Quando eu entrava, eles já sabiam, né? Lá vem ela, né? Mas eu me sentia tão bem com aquilo. E ajudei muito. Graças a Deus, muitos se converteram. Mas... Aí eu falei, não, vou concentrar. Aí concentrei tudo numa só. Abri lá onde eu quero, lá no Alto da 15, que eu acho que é onde você foi, que era o Café Colonial. Também trabalhava muito, demais. E numa madrugada eu fui acordada, o porteiro me acordou com um telefonema, dizendo que havia acontecido um acidente, que tinham 2 jovens na portaria que queriam conversar comigo. E eu, assim, eu não entendia muito bem, porque naquele mesmo dia, de quarta para quinta, eu havia pregado sobre o preço do Evangelho, o preço do ministério. Né? E eu havia dito que a salvação ela não é de graça, ela é pela graça. Né? Existem preços, lógico que existem preços. E eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. E aquele jovem chegou para mim e falou, seu filho está muito machucado no hospital. Teve um acidente. E eu olhei para o outro, ele dizia, leva ela a tomar uma água com açúcar. O menino faleceu. Eu falei, corre, é rápido, amor, vamos ligar para a polícia. Eu não esperei o carro parar, pulei do carro. Atendi o telefone, liguei 190, atenderam o telefone. O menino que me atendeu falou, calma, mãezinha, estou transferindo você para o Corpo de Bombeiros. No Corpo de Bombeiros, o jovem que me atendeu baixou o telefone e gritou, tenente, é uma das mães dos meninos que entraram em óbito. E eu larguei o telefone, e meu esposo pegou o telefone para conversar. E eu subi as escadas de casa. E quando eu subi as escadas de casa, eu falei, Senhor, eu te sirvo desde os meus 14 anos. Meu filho está afastado da igreja há 8 anos. Como eu vou passar a eternidade longe dele? E ali, então, começou nosso calvário. O esposo foi chamado no IML. Graças a Deus não deixaram ele reconhecer o corpo. O jovem que estava lá falou, nunca vi nada igual, o senhor nunca mais vai dormir. Tem que ter outra pessoa para reconhecer, o senhor é o pai, não pode. Meu cunhado estava junto, fez o reconhecimento do corpo. 10 horas da manhã eu recebi um caixão caramelo no cemitério. Tinha alças prateadas. E eu chorei em cima daquele pedaço de madeira, como uma mãe que perdeu para sempre. Eu não podia abrir, estava lacrado, não deixava, eu queria abri-lo. Queria abrir aquele caixão. Mas não deixaram abrir. Está muito machucado. Fica com a imagem que você tem do teu filho.
Quando foi 11 horas, eu respirei fundo. E assim, o meu choro era um choro da intercessão do Espírito Santo. Porque eu gemia, eu não chorava. E eram gemidos que a minha alma fazia. Era uma coisa diferente. E naquele momento eu levantei e eu chamei todos. E com aquele caixão lacrado eu preguei. Eu falei, você está aqui não é por acaso. E a morte do Rafael não é por acaso. Você vai ouvir a palavra. Deus tem um propósito. E ali eu preguei. Preguei para todos aqueles jovens, tinham muitos jovens ali. E ele fazia 2 faculdades, estava o pessoal todo das faculdades estavam lá. E quando baixou o caixão, eu falei, filho, a mãe não vai te enterrar, a mãe vai plantar você. Você vai ser uma semente. E a partir daquele momento, eu comecei a ter assim uma paz. Eu não sabia o que era aquilo, eu tinha uma paz que eu não sabia compreender o que era. Então, a partir daquele momento da entrega do filho ali, nós voltamos para casa, choramos a noite toda. E eu não entendia o que era aquela paz, eu não entendia. Eu disse, Senhor, meu perdi um filho, Senhor. Como é que eu posso ter essa paz? Que é uma paz que eu nunca tive. É uma paz que eu não consigo entender. O que é isso que está dentro da minha alma? Está dentro do meu espírito, o que é isso? Né? Meu filho, eu não sei se eu vou rever na eternidade, como é que eu posso ter paz? E no dia seguinte, minha casa lotou. Aí tinha políticos, porque era um político que tinha causado a tragédia. E tinha... Os amigos estavam todos presentes, família toda presente. A casa estava lotada. Eu deitada no sofá. Eu não queria saber de ninguém. Eu queria chorar meu filho morto. Mas entrou um jovem, eu olhei para ele e falei, é amigo do meu filho. E ele veio, sentou na beira da mesa, a sala era enorme. Tinha uma mesa enorme de centro. Ele sentou na beira daquela mesa, me olhou e falou assim, tia Cris, deixa eu te contar o que aconteceu 4 horas antes dessa tragédia. O Rafael me ligou. Aí eu sentei. Falei, o que ele te disse? Ele falou assim para mim, Tonho, vamos comigo numa igreja hoje? Eu falei para ele, não, estou super cansado. Eu te convido toda semana, você não quer ir? Mas ele insistiu, ele falou assim, hoje eu preciso ir numa igreja, qualquer igreja. Acabamos indo ali na PIB, porque era o que estava tendo a Operação Resgate. E interessante que o nome do meu filho é Gilmar Rafael. E Gilmar significa resgatado. Eu não sabia, depois vieram me trazer. Eu achei muito bacaninha isso, de Deus, assim, os pequenos detalhes que foram acontecendo. E ali, então, aquele jovem pastor dá aquela pregação maravilhosa, né, cheia do Espírito Santo. E no final ele faz um convite. Ele falou, olha, Deus enviou Jesus para resgatar o que se havia perdido. Existe alguém aqui neste lugar que gostaria de se reconciliar com Deus? Talvez não haja outra oportunidade. E o Rafael levantou, tia. Ele levantou chorando e ele foi para frente. E quando ele voltou, ele falou para mim, Tonho, hoje Jesus me resgatou. Uau. Domingo é dia das mães. Eu vou voltar para a igreja. Eu vou voltar para a igreja. Saímos dali, fomos comer pizza com suco. Ele contou a história da vida dele toda. Por que ele saiu da igreja. E daí tocou o telefone, era o Carlos Murilo que morreu com ele. Pedindo carona. Falou, vocês estão aí, eu estou sem carro, vem me dar uma carona. Senão eu vou perder o madrugueiro. Daí o Tonho me contando, ele falou assim, eu falei para ele, olha, me deixa em casa, é teu caminho, você pega o Carlos Murilo, porque eu estou muito cansado, amanhã eu tenho que estar 6 horas da manhã. Ele era diretor no Evangélico. Ele era médico diretor no Evangélico, Tonho. Eu falei, eu tenho que estar no Evangélico amanhã às 6 da manhã, me deixa em casa. Deixou ele em casa e foi buscar o Carlos Murilo, e ali aconteceu aquela tragédia toda. Então, Carlos, daquele momento, quando ele me contou essa história, primeiro eu entendi que a palavra de Deus se cumpriu na minha vida. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Então se cumpriu a palavra. Segundo momento, eu entendi o porquê da paz. Porque já estava a salvação. Já havia a salvação. Eu não entendia, eu não enxergava, mas a salvação já tinha chegado à minha casa. Né? E em terceiro, eu entendi que havia um propósito. Deus tem um propósito com isso. E a partir daquele momento, o que aconteceu? As pessoas começaram a me procurar. Muitas mães. E aí eu dizia, Senhor, o que eu faço? E eu abria a palavra e a palavra dizia, fala. Era a palavra que vinha. Eu olhava na palavra e dizia, fala. E eu não conseguia ouvir Deus falar, porque eu estava muito agitada. E eu comecei a falar e trouxe muitas mães. Criamos o Instituto Paz no Trânsito, um lugar fantástico, maravilhoso. Nós conseguimos ajudar milhares de vidas pelo Instituto.
E quando eu entendi que era de Deus, 5 anos após a morte do filho, eu entendi de Deus que eu podia mudar a história das leis no país. Porque eu falei, o que falta no país é lei. Lei para... Não tem. Nossas leis são muito brandas, né? Vamos mudar as leis. E entendi que poderia ajudar. Depois de 5 anos, com toda a experiência que eu tinha, eu me candidatei. Também tem uma história maravilhosa por trás disso tudo. Um dia eu conto para vocês. E por que eu entendi que era de Deus, né? E daí eu fui eleita e fui a mais votada do Estado. Fiz uma eleição histórica. Cheguei naquele lugar e eu falei... Sem orçamento, sem nada. Sem nada. As pessoas paravam. Olha que coisa. E daí, quando eu fui eleita, um pouquinho antes de eu ser eleita, eu fui pedir um voto para um senhor. Fui na feira lá do Largo da Ordem, pedi voto. E eu escrevi, porque eu não tinha dinheiro. Eu escrevi 1900. Né? E daí eu falei, o senhor votaria em mim? Né? Esse aqui é o meu número. Eu quero mudar as leis. Daí ele me olhou e falou assim, não voto, senhora. A senhora está usando a morte do filho para se eleger? Aí eu falei, senhor, o que eu digo? Daí, assim foi segundos. O Espírito Santo falou assim, é verdade. Eu falei, é verdade. Mas eu não sabia o que responder. Porque quando Deus fala, ele enche a nossa boca da palavra. Né? E eu não sabia o que responder. Mas eu falei assim, é verdade. Enquanto eu usar a morte do meu filho, o seu vai ter a chance de vida que o meu não teve. E ele se impactou com aquilo, ele pegou o papel e falou, eu vou votar na senhora. E ali eu falei, Deus, Senhor, é fantástico, Deus. Como é que o Senhor me deu uma palavra dessa? Eu nunca tinha imaginado isso. Né? E tudo bem. E daí, no dia seguinte que eu fui eleita, que foi aquela festa, e tudo, foi fantástico. Essas TVs todas encheram a casa. Né? E daí, no dia seguinte, o juiz me chamou. O juiz que mantinha a instituição. Porque ele enviava por mês, em média, mais de 100 mil reais. E esse dinheiro nós pagávamos para psicólogos, psiquiatras, médicos, advogados. Nós não tínhamos voluntários. Era tudo pago, porque eu queria excelência para essas famílias. Então eu fui atrás, eu consegui esse recurso com o Tribunal de Delitos de Trânsito, com o juiz. Ele enviava o recurso dos apenados. E eu falei, bom, agora ele vai me dar ferramentas para eu poder lutar em Brasília. É um juiz, tem leis, né? Vou trabalhar com leis, ele vai me ajudar. Quando ele abriu a porta e eu entrei, ele falou, bom, agora que a senhora foi eleita, agora que a senhora usou a morte, ele repetiu a mesma coisa do outro, agora que a senhora usou a morte do filho para se eleger, a senhora vai pedir dinheiro para os seus pares, para os seus amiguinhos deputados. Bem assim. Eu gelei, Carlos. Eu falei, não. Eu falei para ele, não. Eu largo tudo, eu não vou para Brasília, eu deixo o suplente no lugar. Ele falou, está feito. E virou as costas. E foi embora. E eu fiquei sem R$1 para manter o instituto. Conclusão, eu pegava o meu salário de deputado, mais o limite do banco, que era 20 mil. Meu salário era 21, o limite era 20, e eu jogava dentro da instituição. Já chegou uma hora, 4 anos depois, virou uma bola de neve. Eu não tinha como pagar mais nada. Né? Aí, conclusão, parcelei tudo que eu devia e encerrei. Encerrei o instituto, encerrei com dor na alma, sabe? Mas daí eu entendi que Deus tinha outro propósito. Eu continuei atendendo as famílias. Eu atendo as famílias. Eu indico o psicólogo, eu indico o advogado que trabalha ainda junto, que fazem pro bono, né? Então, porque são famílias pobres, né? Então eu ajudo famílias. Mas é muito difícil. Não é fácil. E lá em Brasília, eu fiquei 8 anos em Brasília, e foram 8 anos para eu entender que não adiantam leis. Você pode fazer a lei que você quiser. Né? Nós temos a lei magna aí de não matarás. Olha quantas pessoas não estão nem aí. Né? Não furtarás. Não roubarás. Olha quanto roubo nós temos. Não vai cobiçar. Quanta cobiça tem. Então, a lei, ela é um divisor de águas para aquele que tem temor. Né? Então, você tem temor, você vai... É uma maneira de você conter massas. Né? Tem que conter as massas. Então, a lei é para conter massas. E eu entendi que não adianta a gente... Eu tenho 4 grandes leis que regem o país. Eu tenho 700 projetos aprovados. Trabalhei que nem mulher lá dentro. Porque mulher trabalha muito. Eu trabalhei que nem mulher lá dentro. Não tinha tempo para nada. Mas eu entendi que enquanto nós não mudarmos o nosso Código Penal, nós não vamos ter mudanças significativas. Porque o Código Penal, ele diz assim, ó, a pessoa matou. Ela matou uma família inteira. E o Código Penal diz assim... ele não saiu com a intenção de matar. Realmente, ele não saiu com a intenção de matar aquela pessoa. Né? Sem ele percebeu, ele vai ter o dolo porque ele vai matar alguém. Né? Ele tem endereço fixo.
ele não tem antecedentes. Coloca uma tornozeleira nele e deixa ele em casa. Então a lei não alcança, né? O Código Penal não alcança essas pessoas que matam no trânsito. Então, enquanto não se mudar o Código Penal, e que nós iríamos fazer isso agora, se Bolsonaro tivesse sido eleito, era o primeiro, eu estava na comissão, né, de justiça, então era a primeira coisa que nós íamos fazer, era a mudança do Código Penal. Então não deu tempo, porque entrou Lula e parou tudo, mudou tudo, né? E assim, eu fui tentando mudar pessoas com conhecimento. Eu falei, bom, já que não temos leis, e as leis não resolvem, o que está aí não resolve mesmo, vamos mudar pessoas levando a elas conhecimento. Porque o conhecimento é aquilo que eu falei para você, ele muda a realidade de uma pessoa. Então eu comecei a dar palestra, dei muitas palestras. Quando eu voltei de Brasília, eu não fui reeleita, nem trabalhei para ser reeleita, né? Eu fiz 31 mil votos. Eu não trabalhei. Eu não fui em cidade nenhuma. A única cidade que realmente me abraçou foi Paranaguá, porque o prefeito lá, ele acreditava muito, porque eu sempre mandei muito recurso para o litoral, estando deputada federal. E eles queriam que eu continuasse, lógico. Eu era deputada no litoral. Então, lá eu fiz 11 mil votos, quase 11 mil votos. Uau. E daí eu fiquei numa obrigação com ele, de um retorno de gratidão mesmo, né? E é uma coisa muito interessante, você estar grato e ser grato são duas coisas diferentes. A gratidão, ela te traz a honra. A gratidão, quando você é grato, o grato, ele honra, e a honra te traz prosperidade. Tá? Então, não adianta você estar grato, você tem que ser grato. Porque estar grato é você dizer, muito obrigada. Que legal, muito obrigada pelo que você me fez. Você está grato, né? Você ser grato é você fazer, olha, você fez a diferença na minha vida. Muito obrigada por que você fez. Pro resto da vida, eu serei grato a você. Eu sou grato, né? Então, está em mim, né? E nesse momento de gratidão a ele falou, Cris, eu gostaria que você viesse aqui para assumir uma secretaria. Eu não tive como dizer não para ele, porque eu sou grata a ele. Então eu fui para lá, desenvolvi um trabalho e foi de Deus. Porque embora eu tinha muita tristeza de estar lá, longe de tudo aqui, né? Da minha família, da minha vida aqui, eu estava lá no meio de um povo que precisava ouvir aquilo que eu estava levando. E eu aprendi como funciona uma prefeitura, coisa que eu não tinha experiência. Eu era uma confeiteira. De confeiteira eu me tornei uma deputada federal. De uma deputada federal eu fui para ser secretária. E daí lá na secretaria eu aprendi muito como funciona. Foi uma bênção. De lá eu vim para cá. Então o líder do meu partido falou, Cris, quero você junto na indústria e comércio, porque eu não tenho alguém que cuide de mulheres. Eu preciso de alguém que cuide de mulheres, porque hoje o empreendedorismo feminino, não tem como falar de empreendedorismo sem falar de empreendedorismo feminino. Porque elas são mais de 52% já de empresas, são elas que tocam. Ótimo, maravilha, vim para cá. Mas nesse interim todo, eu fui experimentando o poder de Deus em muitas coisas. E esses dias eu estava ouvindo uma pregação, eu estava na primeira cadeira, o pastor Marco ele falava sobre a volta de Jesus. E eu estava ali olhando ele. E assim, Deus sempre foi muito cuidadoso comigo, sabe? Pequenos. Deus é Deus do macro na minha vida, mas ele é Deus do micro. É uma coisa assim, é espetacular. E eu, olhando aquele pastor, eu passei a mão assim, o cabelo me atrapalhou, eu passei a mão no cabelo assim. E mulher é fogo, né? Porque a nossa mente, ela viaja muito, né? Nossas muitas caixas, né? Ou uma caixa só com tudo dentro, né? E eu passei a mão assim, né? E falei, meu Deus, esqueci de pintar o cabelo. Amanhã tem reunião. Putz, eu vou me reunir com o secretário, com o governador, e tô com esse cabelo tudo branco. Tô com uma faixa de cabelo branco. Putz. Aí, de repente, assim... Acabei de pensar, eu não falei, eu pensei, acabei de pensar. Uma mãozinha assim me bateu no ombro, né? No meu ombro, eu estava bem na frente, mesmo assim no meu ombro esquerdo. Eu me virei e era uma irmãzinha de bastante idade. E ela me falou assim, comprei para você. Eu falei, comprou um batom, né? Eu falei, obrigada. Ela falou, é para você cobrir os teus cabelos brancos. Quando ela falou aquilo,
Eu me arrepiei inteira, meu couro cabeludo me arrepiou assim. Eu falei, Senhor, que Deus fantástico. Que cuidado. Um negócio tão banal. Uma pintura de cabelo. E ele assim, ó, eu comprei para você. É para você cobrir os seus cabelos brancos. Ela não sabia. Acho que ela nem tinha visto meus cabelos brancos. E me entregou aquilo. Era um potinho assim, virava, cutucava, o cabelinho ficava tudo pretinho assim, uma maravilha. Então você entende? Esse Deus do pequenininho, da coisa pequena e da coisa grande. Eu já experimentei muitas coisas assim, muitas. Qual foi o maior desafio de manter integridade em Brasília, olhando toda a máquina pública? Eu tive lá em Brasília uma coisa assim, uma das experiências, porque todo mundo fala, né? É muita corrupção, é muita corrupção. Mas eu tive umas experiências assim, fantásticas. Eu trabalhava muito batendo na bebida alcoólica, né? Porque eu compreendia que a bebida alcoólica era um fator predominante nas tragédias, né? E é até hoje, né? Mas o problema não é bebida alcoólica, o problema é que você pode beber o que você quiser, você não pode beber e dirigir. Ninguém proíbe ninguém de beber, como eu não posso proibir você de fazer. Eu não bebo uma gota de álcool, mas eu não posso proibir ninguém de beber, né? Mas assim, e eu batia muito, eu pegava o microfone, descascava, e um dia entraram em contato lá com a minha assessoria e falaram, olha, o pessoal da Ambev está vindo aqui, Inbev, que é internacional, o pessoal da Inbev quer conversar com a senhora. Pode vir, né? Assim, não, mas eles querem marcar um almoço, pedindo para a senhora escolher o melhor lugar, o lugar que a senhora quiser, eles pagam tudo. Eu falei, não estou aqui para comer. Eu já estava no veneno. Né? Eu falei, não estou aqui para comer, quer conversar comigo? Vem aqui no gabinete. Aí veio um senhor que parecia que estava vindo para um casamento. A roupa dele era impecável, impecável. Aí vieram mais 4 assessores. Um era tradutor, porque ele não falava uma palavra em português, e o meu inglês é muito arrastado, não ia dar conta mesmo. Aí, ele chegou, me cumprimentou, um homem bonito, super alinhado, sentou, eles sentaram todos, e ele começou, ele falou, olha, eu estou aqui, vim fazer uma proposta para a senhora. 7 milhões na sua conta. A senhora pode usar da maneira que a senhora quiser. O que nós queremos é que a senhora... Mas antes de chegar nisso, ele falou assim, ó, a senhora sabe que a nossa empresa, ela é a empresa que mais dá empregos no mundo. No Brasil, depois da Petrobras, ela é a maior empresa que vocês têm. Aqui, nós damos mais empregos do que a senhora possa imaginar. Nós temos ações sociais fantásticas. Nós somos ele sempre dizia depois da Petrobras, no seu país, ele dizia, no seu país, depois da Petrobras, nós somos os que mais damos emprego. No seu país, depois da Petrobras, no seu país, depois da Petrobras, nós somos os que mais faz ações sociais. E assim ele foi, tudo era o meu país. Tudo era o meu país. E daí ele encerrou, depois que ele fez a oferta, ele encerrou. E eu falei assim para ele, olha, em primeiro lugar, eu quero dizer para o senhor que no meu país ainda existem parlamentares que acreditam que o país começa neles. Eu sou um desses. O meu país começa em mim. Em segundo lugar, para eu aceitar, né, a sua oferta, é a mesma coisa que eu pegar um traficante e colocar para cuidar da casa da recuperação. Vocês vendem bebida alcoólica. E ele foi ficando incomodado. Eu falei, realmente, no meu país, depois da Petrobras, vocês são os que dão mais emprego. Em compensação, são os que mais matam. Porque nós não paramos de receber notícias de pessoas embriagadas que matam famílias inteiras. Realmente, no meu país, vocês são os que mais pagam impostos. Em compensação, no meu país, são os que mais lesam a Previdência. Porque nós precisamos dar a essas famílias que ficam sem seus pais, sem seus filhos, as pensões. Então nós estamos aí com um problema sério. Nós temos um estrangulamento da saúde pública, um estrangulamento da Previdência e um estrangulamento do Judiciário, por causa da bebida alcoólica. E daí eu fui falando, e de repente, na hora eu falei assim, Espírito Santo, me ajude, eu preciso tocar no coração desse homem. Me ajude, Senhor.
E entrou, lá a sala é toda fechada. Não tem, as janelas são fechadas. E entrou um vento suave naquele lugar. E eu falei assim para ele, eu vou lhe contar uma história. E contei a história que aconteceu comigo. Quando eu acabei de contar, esse homem levantou as lágrimas, ele não conseguia conter as lágrimas. Escorria aquilo assim, escorria. Porque o Espírito Santo naquele momento trabalhou nele. E ele levantou, e eu levantei também, e ele me abraçou e me pediu perdão. Ele falou assim, me perdoe, eu não esperava encontrar no seu país um parlamentar com o seu perfil. Porque de todos os que nós oferecemos, para todos que nós oferecemos, só a senhora não aceitou. E daí ali eu entendi muita coisa que acontecia lá, que eu não conseguia dar seguimento a muitas leis, né? Aí tudo bem, foi embora. Eu sou conhecida hoje na Ambev como aquela que não aceitou ser agraciada. Porque propina mudou de nome. É agraciamento agora. Meu Deus. Daí era só para eu poder... O dinheiro era para que eu pudesse votar as leis deles e parar de bater. Parar de bater neles. E depois encontrei ele outras vezes, ele mudou, ele falou, olha, eu tenho uma proposta para a senhora. Eu falei, bom, o senhor sabe a minha resposta, né? Não, mas essa senhora vai gostar. Nós estamos investindo 20 bilhões de dólares para a redução do consumo da bebida alcoólica no mundo. Eu falei, vocês têm que trabalhar com educação, não adianta, né? Não, nós agora... Tanto é que eles fizeram umas propagandas lindas, colocaram lá um campeão de Fórmula 1, falando que ele bebia né, cerveja zero álcool, não sei o quê. Mas não funciona, entendeu? As mortes não param. E Carlos, se você falar em morte, morreu, a gente enterra, não tem o que fazer. Você não pode levar o filho para casa. Tem como levar. Tem que enterrar. E agora, quando você fica com um filho sequelado, paraplégico, tetraplégico, para cada morte é 10 sequelas no país. Meu Deus. Dessas 10, 7 são permanentes. Quem paga isso? E normalmente de famílias humildes, que não tem como pagar fisioterapia, né? Não tem como pagar médico, remédio, cadeira de roda tudo caindo aos pedaços, consegue emprestar, ganhar uma cadeira de roda lá que mal consegue levar a pessoa. Então, assim, é um buraco. É um país onde 94% das pessoas que morrem no trânsito se divorciam. Então, no Instituto, nós trabalhávamos a família para elas não se divorciarem. E nós tínhamos assim um resultado maravilhoso nisso. Mas elas se divorciam porque um culpa o outro. Foi você que deu a moto, não, você que pagou o carro, você que fez o financiamento, você que insistiu para comprar. E assim eles se debatem, se matam, né? Porque daí quem é o culpado pela morte do filho? Né? E essas dores elas vão mudar de lugar. Porque a primeira é a dor da revolta, né? Depois a dor da aceitação. A revolta você quer pegar quem fez. Você quer pegar quem aprontou. Você quer socar quem aprontou. Né? Porque como é tirar um filho que era... O meu fazia 2 faculdades, falava 4 línguas, homem preparado para ajudar a sociedade. Aí vem um camarada bêbado, drogado, em alta velocidade, cai em cima do carro do filho. Cara que era para estar ajudando a sociedade, porque era um deputado. Né? Então você fica muito revoltado. E quando a pessoa perde o filho, ela quer punir o culpado. Como ela não consegue, porque as leis não ajudam, o país não ajuda. Né? Eu digo que a lei é para os vivos, não é para os mortos. Então, de 2 maneiras. Ou para prevalecer aquele que é o causador, né, para ajudar o causador a ficar livre. Ou também a lei é para os vivos, porque a lei ela é para que a gente possa conviver melhor. Né? Mas depois dessa revolta, ela sai, com o tempo ela sai, essa dor ela vai migrando, ela migra para a dor da aceitação. Você tem que aceitar, não tem o que fazer. O que você vai fazer? Vai lá no cemitério tirar o filho? Não tem o que fazer. Né? Aceita que está morto, não volta mais. E por último, a dor da saudade. Tem 16 anos que meu filho faleceu. Eu vivo... Tinha que idade? 26 anos. Hoje eu estou na dor da saudade. Mas a dor da saudade é a dor onde você... A saudade a gente só tem de coisa boa. A gente não tem saudade dos tempos ruins. Eu não tenho saudade do tempo que eu sofri, que eu fiquei doente, que não estava legal. Eu tenho saudade das coisas boas, né? A saudade, a memória é das coisas boas. Então ela ameniza a dor da perda. E eu tenho certeza que como a eternidade é logo ali, porque a eternidade é logo ali. Né? Logo ali. Quando você falou, quando a gente já nasce para a eternidade. Nasceu, já nasce para a eterna. Ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Já nasce para a eternidade. Você não tem como dizer, não quero. Né? Já está desenhado. Começou a tua eternidade.
Então a nossa eternidade já começou, cara. Nós estamos vivendo a eternidade. Quando você fala nós estamos vivendo a eternidade, é real. Amém. Nós estamos vivendo a eternidade. Então, o fato de nós nos colocarmos e termos saudade, isso é uma coisa muito interessante. Eu tenho saudade do céu. Não é do céu que eu tenho saudade. Eu tenho saudade da presença, daquela coisa maravilhosa, sabe? De estar lá, porque eu já estou lá. Né? Porque o tempo de Deus é linear. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Ele é. É a gente que está no tempo, ele não, né? Ele é acima de tudo. Né? Às vezes tentam colocar Deus dentro de uma caixa. Né? Não, porque esse Deus... Mas, gente, ele é. Você tem que pensar fora dessa tua caixolinha aqui, né? Do teu cérebro. Pensa fora dele. Deus ele não precisa dessa... Ele não está preocupado com a tua explicação. Mas, assim... O que é mais importante de tudo, então em tudo que passei nessa vida, de tudo que eu experimentei, né? E as experiências que eu tive com Deus, o que fica é o amor. Né? Deus procura pessoas que amem outras pessoas. Ame a outra pessoa. Aquela fase da rebeldia ali, ela encerrou algum dia pontual, assim? Teve um dia que você colocou assim um ponto final e encerrou o assunto? Eu tive... sim, teve. Porque acho que é a parte que pouca gente conhece, o desfecho dessa história, né? Então, foi uma história... Depois da tragédia toda acontecida, quase agora, dia 7, agora. Era um 7, político envolvido ou dois? Eram dois, né? Eram dois políticos envolvidos. Entendi. Um escapou ileso, né? O outro até hoje foi ileso. Não, tá ileso, né? Ficou ali... como se ele não tivesse participado do racha. Né? E era político eleito mesmo. Político grandão, né? Grande, né? O maior. Né? Tanto que sumiu câmera, sumiu imagem. Sumiu tudo. Eles fizeram uma limpa. Assim, questão de, acho que 8 horas. 8 horas, uma limpa. Porque tinha as imagens, né? Tinha. Eles me entregaram uma imagem, porque eu fui atrás das imagens, né? Me entregaram uma imagem do posto de gasolina, que é adulterada em 1,5 segundos. A passagem do racha apaga. Então, repete os frames, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, repete a mesma, né? Porque eles tiraram. E daí, como a gente estava com perícia, tudo, né? Eles descobriram, né? Olha, a imagem está adulterada, né? A imagem que entregaram para vocês está adulterada. E aquilo, obviamente, que criou um fervo gigantesco em tudo. Meu Deus, foi uma loucura, Virou uma campanha nacional, 190 é crime. 190 por hora, 190 km por hora é crime. E você vê que coisa poderosa. Ali, Deus começou a tratar de uma maneira, assim, gigantesca. Foi um negócio fora do comum. Porque, passado a morte do filho, eu recebi uma ligação do IML, uma médica me ligou e falou: eu sou fulana de tal, eu quero dizer para você que vão colocar álcool e drogas no sangue do seu filho. Não tem nada. Ela falou bem assim, não tem nada. Mas eles vão colocar porque no sangue do deputado tem álcool e tem drogas e tem que equiparar. Eu falei, como eu já sabia que eu estava grampeada, todos nós estávamos grampeados, eu falei assim... Porque como assim, a gente caiu dentro de um fervo político, né? Daquele sistema político todo. Eu falei, olha, vocês querem circo, vocês vão ter circo. Eu conheço o pessoal em São Paulo, eu tiro o corpo do menino daqui e faço exumação em São Paulo. Aí vocês vão ter circo. Se querem colocar álcool e sangue, podem pôr. E desliguei o telefone e eu estava no quarto do meu filho quando eu recebi essa ligação. E eu olhei para o céu assim, e era umas 9 da manhã, era maio, como se fosse hoje, assim. Estava muito frio, mas um sol maravilhoso. E eu olhei, abri a janela e falei assim, Senhor, traga a espada sobre esses mentirosos. E eu abri a palavra e estava escrito, eu abri a palavra e estava escrito assim, eu trarei a espada sobre os mentirosos. Meu Deus. Então eu falei, Deus está nesse negócio. Que isso. Aí Deus começou a falar comigo pela palavra, porque eu estava muito agitada. Né? E foi uma coisa realmente fantástica o que Deus fez. Com o passar do tempo, eu fui aprendendo muita coisa. Mas no ano passado, final do ano passado, eu recebi uma ligação. E era o jovem que matou meu filho. Ano passado? O ano passado. 15 anos depois? 15 anos depois. Meu Deus. Ele falou, eu quero conversar com a senhora. O jovem virou homem? Ele virou um homem, né? Está com 40, acho que 42, 43. E daí eu falei para ele, ok, vamos conversar. Ele falou, eu preciso. Eu
Falei, tá bom, vamos conversar. Aí ele veio. Marquei na minha igreja, até ele falou, a senhora escolhe um lugar. Eu falei, não quero. Eu quero um lugar que você possa abrir teu coração e que eu possa chorar as minhas lágrimas. Daí fomos à igreja. Aí o meu pastor, que é meu irmão, né, o Alberto, ele separou a sala pastoral. Na igreja só estava eu, meu esposo, o primo dele, que fez a intermediação toda, e ele, um jovem bonito. Né, um jovem bonito, ele chegou, eu fui recebê-lo. Eu fui recebê-lo. E ele saiu de um carro importado maravilhoso. Eles são muito bem de vida. A família é a quinta fortuna do país. E ele saiu assim muito elegante, muito bem arrumado. E ele ficou muito... Ele não conseguia me olhar, ele não me olhava nos olhos. Eu falei, olha, essa é a minha igreja, a igreja que eu frequento. Ele, que lugar bonito, não sei o quê. E olhava para baixo assim. E daí eu falei, olha, eu conheci Jesus com 14 anos, né? Aquela igreja que a gente frequenta, a vida. Meus pais eram pastores aqui. Hoje é meu irmão que toca a igreja. E tentando quebrar um pouco aquela coisa pesada que estava, né? E meu esposo olhou para ele, ele abraçou meu esposo, assim, cumprimentou e abraçou. E daí, vamos lá, vamos conversar, falei para ele. Aí sentamos. E eu deixei ele falar. E ele falou assim, olha, eu era um moleque. Eu estou há muito tempo para vir falar com a senhora, mas chegou um ponto que eu não aguento mais. Eu preciso do seu perdão. Eu era um moleque, um inconsequente. E deixei ele falar. E ele chorou. E ele chorou sentido, sabe? Eu falei, eu sei que eu judiei bastante de você. Eu falei para ele. Ele falou, nada que eu não merecesse. Porque eu acabei expondo ele muito, né? Na mídia, tudo. Né? E daí depois ele chorar muito, meu irmão deu uma palavra, meu esposo chorou muito, meu esposo falou, olha, Carla, eu quero que você entenda, hoje você é pai, porque ele é pai hoje, né? Acho que ele queria quebrar isso, né? Cada filha. E daí ele falou, hoje você é pai, você deve entender que um pai, ele sonha o sonho dos filhos. O pai sonha, o sonho, quando o filho nasce, o pai sonha como se fosse seu, o filho. Então, você imagine, você vê o teu sonho destruído por alguém. Daí ele, me perdoe, abraçou, chorou. Aí meu irmão colocou uma música, porque ele estava muito tenso ali, né? Daí eu falei para ele, olha, eu vim ouvindo uma música que diz assim, acalma o meu coração. Né? Daí o meu irmão colocou a música, ele chorou, ele falou, eu preciso disso. Bom, encerramos a conversa, oramos, buscamos ao Senhor. Ele falou, a senhora me perdoa? Eu falei, você está perdoado há muito tempo. Porque se eu não tivesse perdoado você, eu estava morta. Eu falei, a falta de perdão minha ia me consumir. Então você está perdoado faz muito tempo, querido. Muito tempo. Né? Porque quem não perdoa é aquele que bebe o veneno e quer que o outro morra. Uhum. Né? O ditado é claro, e é verdade. É muito real. E daí ele me abraçou mais uma vez, mas ele não me olhava, ele tinha vergonha de me olhar. Ele baixava os olhos, me olhava e baixava os olhos. E na hora dele ir embora, depois da oração, isso levou acho que umas 2 horas, mais ou menos. O Alberto falou, gostaria de te aconselhar, ser teu pastor, cuidar de você, né? Você precisa de cuidado. Ele falou, eu não tenho pai, porque a vida é muito corrida deles, né? Foi criado na política ali junto, aquela coisa. Fiz tudo feito à vontade, sempre muito dinheiro sobrando. Os outros cuidando dele. Passar férias em Aspen, né? Vamos para a Suíça, vamos para muito dinheiro. Tem um avião dele, particular, tudo, né? Aí, tudo bem. Saiu. Quando ele saiu, nós acompanhamos ele até a porta da igreja. Ele saiu, ele entrou no carro, chorando. Ele volta e me abraça. E daí ele me abraça forte e fala assim, eu precisava disso. Me larga chorando e vai. Eu falei, vai em paz, você está perdoado, vai em paz. E sai dali. Ele vai embora chorando. E o carro vai embora, eu me despeço do meu irmão. Estava o horário do almoço. Meu irmão sai dali com o pastor, que tinha aberto a igreja. E quando eles saem, né, no portão da igreja tinha uma jovem encolhida.
Ela estava encolhida de cócoras, né? E resmungando. Moça super bem vestida, resmungando. E o pastor falou assim, ela está com algum problema. Aí eles foram lá. Levantaram ela não falava nada com nada, falava uma língua diferente. E com a cara fechada e falando uma língua diferente. E o pastor colocou a mão nela e repreendeu, te repreendo, espírito imundo, em nome de Jesus. Deixa dela, sai dela. Essa menina volta. Ela falou, o que eu estou fazendo aqui? Daí, meu irmão falou, você estava aqui, né? Não, eu estou indo para minha aula. Estou indo para minha aula, não sei o quê. Isso aí, não esperou mais nada e saiu e foi. Olha o que aconteceu. O espírito atormentador que estava no Carly, ele saiu dele. Não encontrou pouso nele, porque houve o perdão. Você vê como o perdão tem poder de libertação. E esse demônio pegou a primeira pessoa que passava. A primeira menina que ele encostou nela, grudou nela. E se os pastores não estivessem passando naquele momento para repreender aquele espírito maligno, ele teria acompanhado ela. Ia perturbar, atormentar a vida dela. Porque o que leva à depressão não é o acusador. É o atormentador. O atormentador, ele trabalha, é o demônio responsável, o espírito responsável pelas mortes por depressão. Porque ele atormenta de tal maneira a pessoa. Ele traz os pecados do passado e atormenta, ele não acusa. Ele se infiltra na pessoa. E aí a pessoa diz, meu Deus, como é que Deus vai me amar? Como é que Deus vai me amar? O que eu estou fazendo aqui? Eu não sirvo para isso, eu não sirvo para nada. Quem eu sou? Não sou ninguém. O que eu estou fazendo nessa terra? Essa terra só... Olhe quantas dores, olhe quanto sofrimento, com crianças abusadas, guerras, gente passando fome. Ele fica atormentado. Quando há tormenta, ele entra em depressão. Entrou em depressão, é um passo para tirar a vida. Um passo. Então, nós, pastores, nós temos que enxergar um pouco adiante, um pouco além. E por que eu estou dizendo isso para você, Gal? Porque eu tive depressão profunda. 10 anos após a morte do filho. Eu estava em Brasília, sozinha, porque meu esposo trabalha aqui na Band. Não podia ir comigo. Eu sozinha em Brasília. Aquilo começou a me atormentar. Os meus erros do passado. Eu só queria chorar. Eu só chorava. Eu não queria mais participar das comissões. Quando tinha que ir, eu voltava para o apartamento e chorava. Eu chorava de manhã, eu chorava na hora do almoço, eu chorava de tarde, à noite, acordava na madrugada. Choro. E eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada, eu preciso de ajuda. Liguei para o meu irmão, Alberto, pelo amor de Deus, ora e repreenda. O Alberto orou, repreendeu. Liguei para outro irmão que é pastor também, o Francisco. Falei, Francisco, estou em depressão. Aí ele falou, você vai fazer a Santa Ceia todo dia. Todo dia você vai fazer a Santa Ceia. Você vai lembrar a morte de Cristo todo dia. É uma fase, você vai passar por isso. Vamos orar. E começamos a orar. E eu comecei todo dia da Santa Ceia. Eu estava lá em Brasília. Eu comprei uma garrafinha de suco de uva, pãozinho. E todo dia eu fazia a Santa Ceia. Cada vez que eu fazia a Santa Ceia, eu me fortalecia um pouco mais. Era um processo, né? Assim, um pouquinho mais. Fortalecia um pouquinho mais. De repente aquilo sumiu. E aí eu comecei a trabalhar com pessoas que entram em depressão. Mas é um trabalho extremamente pesado. Não dá para trabalhar sozinho com isso. Sabe? É extremamente pesado. Você trabalhar com quem... Então eu oriento o pastor, né, daquela pessoa, porque normalmente o pessoal diz assim, evangélico não tem depressão. Todos têm depressão. Porque muitas vezes é uma questão hormonal, né? O corpo não está bem, e aí é uma porta que se abre. Então a gente tem que estar atento. Né? Porque porta se abre. Pensamento ali. Porta se abre. Exato. E nós temos que combater. E tem que estender mão. Não tem jeito. Para ir para o nosso final dessa conversa tão profunda, tão real, eu acho que a grande lição aqui é como terminam as coisas. Né? A vida, ela é definida no reino de Deus, como as coisas terminam é que importam. E é lindo de ver como você já estava curada para curar alguém. Né? Acho que ali é um processo, hein? O perdão é um processo, tá? É um processo. O perdão é um processo. Ninguém perdoa ninguém da noite pro dia, tá perdoado, tchau. Não existe, é um processo. Você tem que ver resultado.
O perdão, ele é um processo. E é com Deus. Deus não perdoa ninguém na noite do dia, não. É com Deus. Você tem que mostrar que você realmente está arrependido. Porque Deus diz assim, tá, ok, tá. Vamos ver como é que você vai se comportar. Agora você alinha. De novo. Entrou de novo em pecado. Deus me perdoa. Ok, vamos lá. Vamos ver. Cara, por favor. Para de errar, né? A igreja de vocês foi uma das igrejas talvez muito importantes aqui em Curitiba, na capital. Vocês viveram ali nos anos 90, acho que um florescimento muito incrível, né? Tua mãe, ela foi muito importante aqui para muitas famílias. A mãe era uma mulher poderosa. Houve um legado, inclusive, das igrejas que existem hoje em Curitiba. Como é que você vê a igreja de Curitiba hoje, os pastores, o que virou o evangelho, o que virou essa... Porque é outra igreja... Não, é outra. Né? A maneira como as pessoas se comportam, as cruzadas... Eu vou falar para você de uma maneira política, tá? O que eu vejo dentro da política. Isso, por favor. Assustador. 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 E você, assim... Fora de julgamento, tá? Embora a Bíblia nos permita até julgar. Né? Não é condenar, mas julgar pode ficar à vontade. Entende? É assim, assustador. Hoje a igreja é um ser político. E ela está tão amarrada e tão envolvida. Satanás criou uma armadilha tão grande, tão poderosa, que ele segura vidas de pastores e segura seriamente pastores envolvidos com a corrupção política, que sabem o que estão acontecendo e fazem vista grossa como se nada tivesse acontecendo. Acolhem ladrões que continuam roubando a população e ainda colocam em seus púlpitos. É algo tão assustador que você sabe que Jesus está voltando porque não tem mais o que fazer. Jesus está voltando. Sabe aquela coisa que você diz assim, não, acabou. É o fim do mundo. Pode parar tudo, pode parar a terra, né? Acabou. Porque, e assim, para nós que estamos dentro da política, nós temos acesso a informações. Então não adianta, pastor, você ir fazer a coisa errada, entende? E achar que o teu membro, nunca vai saber. Tem pastores dentro da política, são homens sérios, mulheres de Deus. E a gente tem conhecimento, porque chega. E depois a gente quer levar a palavra para alguém, não consegue. Você quer falar de Deus para um governador? O governador não aceita. Já ri. O quê? Entende? Você quer falar de Jesus para um político? O político dá risada de você, diz, não vem com essa história para cima de mim, o fulano de tal, o ciclano... O ciclano veio aqui para me pedir dinheiro, porque veio fazer contrato aqui comigo, vendeu a sua igreja para que votasse em mim. Vender. Então, eu não quero dizer assim, olha, eu não sei o momento que o pastor está passando. Cada um vai se haver com Deus. Mas se você me pergunta, como que nós vamos ganhar esse povo? Às vezes eu digo, Senhor, me tire, porque eu não quero mais ficar na política, porque a minha luta é para trazer esse povo para dentro da obra, para que eles possam abençoar a igreja, porque são abençoadores. Eles abençoam. Pessoas com muito dinheiro que abençoam a obra de Deus. Tem muita gente boa na política. Tem empresários fantásticos, mas que estão assustados com a postura de pastores, que não conhecem Jesus. Eu vi ontem um pastor da Assembleia de Deus, ele falou, eu quero saber qual foi o momento que nós fizemos essa barganha com a política, com políticos. Qual foi o momento, como é que nós não enxergamos isto? E realmente, parece bênção, mas nem tudo que parece é. Nem tudo que reluz é ouro, né? Então, é muito difícil. Eu falei não para muita gente. Eu tive muitos irmãos que vieram me pedir ajuda, e eu falei, eu não posso fazer isso, querido. Eu não posso fazer isso. Porque você está me trazendo um problema, e você diz aqui, está aqui, pastora, o problema é esse, resolva. Agora o problema é seu. Resolva porque eu preciso da solução desse programa. Eu votei em você. Eu falei, você não votou em mim para eu fazer isso. Não, eu votei em você.
É muito difícil isso. Eu disse, olha, eu não posso te ajudar. Porque se eu fizer isso, eu vou contra os meus princípios. Eu não posso ajudar. Sabe? Quando eu fui mudar de partido, eu falei, Senhor, eu vou para um partido que não me ofereça dinheiro. Porque bem na mudança de partido, eu queria sair do meu, porque o meu estava com problemas, e eu não me adaptei à fórmula deles de trabalhar, que era a política antiga. Você dá para o prefeito tira uma parcela para um, para outro. Eu não concordava com aquilo. Eu falei, olha, já não tem. O primeiro prefeito que me procurou e que eu consegui emenda para ele, eu falei, prefeito, está aqui a sua emenda, olha aqui, saiu dinheiro para sua cidade, olha que bênção. Ele falou, quanto eu separo da emenda para a senhora? Eu falei, o dinheiro não é meu, não é seu, o dinheiro do povo já não tem. Já não tem dinheiro, o senhor vai me dar uma parcela, vai ficar com uma parcela, vai dar uma parcela mais para quem? Né? O que sobra? Sobra uma construção mal feita, né? Com alicerce de material tudo podre, porcaria, porque você vai tentar comprar o mais barato. Eu falei, vocês têm que parar com isso. Foi não precisei falar para mais nenhum. Aquilo correu como se fosse pólvora, né? Acesa. Todo mundo, ó, não fale em emenda com ela, não fale. Né? Porque já sabiam a minha postura. Uhum. Mas é comum. É comum. Um prefeito, por exemplo, aqui da nossa capital, um prefeito, que entra com ele entra com uma certa quantia, né? Olha, meu patrimônio é este. Um ano depois está com 17 vezes o mesmo patrimônio. O que está acontecendo, gente? Que rendimento é esse? Que tem que falar para a população, porque todo mundo quer um rendimento em um ano de aumentar o patrimônio em 16 vezes, né? Mais. Então, nós temos que mudar isso. Essa realidade tem que ser mudada. E tem que começar em nós. Começa por nós. Nós que conhecemos a palavra. Não é que você é incorruptível. Não é isso, gente. Não é isso. É princípio. Uhum. Todos nós somos corruptíveis porque nossa matéria, ela é ruim. A gente luta, o corpo luta o dia inteiro para que vírus não entrem. O corpo luta o tempo inteiro. Nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que lutar. Não pense as lutas que eu tenho. Diz, ó, deputada, olha aqui, ó, eu sei R$1 na minha conta, ao contrário, devendo horrores. Horrores. O partido, se a senhora for para o meu partido, eu dou na sua conta 6 milhões. 6 milhões? Para eu mudar de partido. É só eu dizer, ó, não quero mais partido para aquele. A senhora pode comprar uma lancha, bem assim, a senhora pode comprar uma lancha, um apartamento, a senhora pode comprar uma casa, 6 milhões na sua conta. A senhora faz... Ninguém precisa saber desse dinheiro. Eu falei, mas eu sirvo a um Deus que me conhece, sabe até que eu preciso pintar o cabelinho de branco. Me oferece um negocinho para cobrir. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Como é que eu vou me apresentar diante de Deus? E Deus faz dizer para mim, Cris, ó, sala do trono, aquele auditório gigante, aquele lugarinho, aquela sala poderosa, gigante. Você vai passando pela sala do trono, da tua direita, aquela montoeira de gente, tua esquerda, aquela montoeira de gente. Eu conheço esse povo. Conheço. Todas as pessoas que passaram pela tua vida estão lá para serem testemunhas. Aí você chega diante de Deus sentado assim numa boa, né? Coloca a mão assim no rosto, te olha, e você todo sem jeito, e Deus fala assim, daí, menina, o que você fez com o que eu te dei? Né? Aí você vai dizer, não, Deus, veja só, eu fiz isso, aquilo, e aquele outro? Ah, aquele outro todo mundo fazia. Ah, mas você não era todo mundo. Vai fazer que nem mãe. Você não é todo mundo. Você não era todo mundo. Para quem mais é dado, mais será cobrado. O que você vai dizer para Deus? Ah, Deus, me perdoe. Não te conheço. Eu não te conheço. E não é não te conhecer de face, de te olhar. Eu não conheço quem mora em você. Eu não conheço quem é essa pessoa. Essa aí eu não tenho parte. Eu não tenho parte com isto. Então, erros acontecem. Você vai errar. Se arrependa. E lute para não cometer de novo. Lute. Lute tudo com você. E não é fácil, querido. Porque a bênção que vem do céu, aquela bênção com aspas, assim, ai, que bênção. Às vezes não é para você, não é tua. Eu fui viajar, eu ganhei uma viagem do meu pai, e eu fui para o Egito. E quando nós chegamos no Egito, do Egito a gente ia para Israel. E quando eu entrei, quando nós descemos no Egito, lá, eu lembrei que eu não tinha levado câmera fotográfica.
Naquela época, celular era coisa, não tinha assim, isso aqui há uns 40 anos, não tinha. Aí, o que aconteceu? Eu entrei no elevador, entrei no avião, tinha uma máquina fotográfica do avião que ia do Egito para Israel, tinha uma máquina fotográfica. E eu falei, uma máquina fotográfica? Aí o Espírito Santo falou, mas não é minha. Eu falei, moça, alguém esqueceu a máquina. Eu podia ter dito, louvado seja Deus, é a bênção de Deus na minha vida. Não é, querido. Encontrei uma carteira aqui, ó. Encontrei uma pasta cheia de dinheiro, louvado seja. Cara, guarda, segura, fica um pouquinho aí, alguém que perdeu vai voltar desesperado. Não é teu. Não é para ser tua bênção, assim, não dessa maneira. Né? Então, são testes que Deus vai fazendo conosco. Não, isso não quer dizer que você é melhor que todo mundo. De jeito nenhum. Eu sou igualzinho a todo mundo. Só que eu luto comigo. Eu tenho uma luta diária. Mas aquilo... eu pequei, pastora, porque, assim, o menino veio na minha casa, era amigo do meu filho, menino querido. Aí nós sentamos, conversamos, ela sabe, eu estou separada, não sei o quê. O menino... Aconteceu. O que eu faço? Eu falei, o que você faz? Você vai pedir perdão para Deus? Vai pedir perdão para o teu filho? Não posso fazer isso. Eu falei, outra coisa. Você acha que o diabo... Mas como é? Era uma coisa tão inocente. Você acha que o diabo ia aparecer com um Porsche na frente da tua casa e dizer, venha, lindona, vamos tirar uma semana de férias? Não. Satanás, ele tem uma ferramenta que é uma picaretazinha que o escultor ele tem. É pequenininha. É um palmo de uma mão, assim, a picareta. E ele cuida, assim, de cutucar coisas pequenininhas. E Satanás pega essa ferramenta e ele vai lá no alicerce da tua casa. Ele não faz barulho. Ele vai cutucar ali. E ele tem tempo. Então ele vai lá e ele vai ficar cutucando ali. Cutucando. E a casa está linda, maravilhosa. Só que ele feriu o alicerce e a casa cai. Porque é assim que acontece. Entende? A minha amiga no escritório é linda, maravilhosa, né? Ela me cumprimenta, né? Passa por mim, me cumprimenta, e o rapaz todo preocupado, porque é casadinho novo, né? Mas a moça é linda. Ela vem empacotada a vácuo. Linda. Mas ela passa, me cumprimenta, e aí ela vem me pedir informação e não sei o quê. E daí eu já coloquei ela nos meus contatos, e já estou seguindo ela no Facebook, e já estou seguindo ela no Instagram, e de repente já estou mandando, nossa, que roupa linda, nossa, você ficou super bem. E de repente está envolvido. Não vem da noite para o dia, ela não vai dizer assim, venha comigo. Ela não vai fazer isso. Porque Satanás trabalha dessa maneira. E acaba o teu casamento, e acaba... Então, a sabedoria em amor, Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Me dá sabedoria para lidar com as situações. Para que você não caia nessas situações. Deus não se agrada. Deus não tem o mínimo prazer em ver você sofrer. Nem um pouco. Alguma coisa que você ainda quer ver antes de morrer no mundo, na terra, na vida? Olha, eu queria, assim, antes de morrer... Para mim, morrer para mim é diferente, porque é um momento, né? Então, é só uma continuidade. Eu sempre falo para o Senhor, né? Se eu quiser levar, tá pronto, tá, Deus? Tô pronta, né? Até falei uma vez para Deus assim, mas por que o Senhor não me leva? Ele falou, não é por causa de você, é por causa de muitos. Então, eu tenho que usar o que eu tenho, né? Então, vou usando, quando não tiver mais utilidade, cumprir o propósito, eu levo você, eu recolho, né? Eu falei, então tá bom, Deus, eu tô por aqui, tô aí, eu tô aí. Sempre digo, Deus, tô por aqui. Então, assim, antes, eu nunca parei para pensar assim, eu quero conhecer um lugar antes de morrer. Assim, a impressão que eu tenho é que eu já conheço tudo. A impressão que eu tenho é que eu faço parte de um todo, entende? Eu acho lindo, eu pego às vezes umas imagens, né, de drones que passam por cima de montanhas, ou aquelas imagens lindas, né? Aqueles vales que depois vão dar nos mares, assim, aquela coisa maravilhosa. Eu vejo a minha pequenez, né? Eu vejo, meu Deus, como a gente é pequenininho, né? Você começa a ver a imensidão do mundo, né? E daí você começa a observar, puxa vida, o que poderia ser feito, um país melhor? Não vai melhorar, querido. Não vai, tá? Politicamente vai melhorar? Não vai. O que vai acontecer é nós termos lugares melhores para se viver. Você não vai conseguir mudar o país. Eu quero mudar o Brasil. Não vai, querido.
Tá? Eu posso garantir para você com todas as palavras. Estive lá, olhei, vi tudo. Aquele lugar é territorialista. Cada um luta pelo seu território lá. Por isso que é um lugar machista. Né? Porque é lugar de território. Homens têm visão territoriais. Mulheres têm visão de nação. Nós temos a visão de olhar tudo. Tentar ajudar tudo. O homem tem a visão... Deus fez assim. É para ser assim. Então, é territórios. Não vai mudar. Cada um vai lutar pelo aquilo que é dele. O país vai melhorar? O lugar que você vive vai melhorar. Se você for melhor, o lugar, a tua casa é melhor, a tua quadra é melhor, o teu bairro é melhor, a tua cidade é melhor. Comece em você. Eu quero um país melhor. Comece em você. Tá? Então, seja melhor para quem está à tua volta. Tem um estudo que diz que nós conseguimos atingir até 40 quilômetros de diâmetro. Pessoas. Até 40 quilômetros de diâmetro. Depois disso, a gente precisa de que replique. Né? Pessoas que repliquem o que você está fazendo. Até 40 quilômetros de diâmetro você alcança. Pô, 40 quilômetros de diâmetro é muito legal, gente. Tem muita terra para conquistar. Curitiba tem 35 por 34. Olha, tem muita terra para conquistar. Né? Muito legal. Então você consegue atingir pessoas. Faça a diferença, atinja pessoas. Se você for uma pessoa que vai atingir até 40, que você atinja 30, Curitiba. Né? Deixa 10 de sobra aí. Você já vai ter mudado a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque você vai impactar pessoas. E as pessoas mudam através de impactos. Amém. Né? É um impacto. Amém. Jesus é um impacto. Jesus é um impacto. Jesus é um meteoro. Quando ele entra, é uma coisa poderosa. Né? É impacto. Vai mudar. Te garanto que muda. Se você mudar, você vai mudar outras pessoas. Uma vez eu estava orando pelo meu marido não convertido, aquele crente safado, não queria nada com Deus, achava que era crente porque dizia que era crente. E eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, tem 30 anos que eu oro por esse homem não muda. E a minha vida inteira foi essa oração, só que eu orava, levantava e ia embora. Naquele dia eu estava sozinha na igreja, lá no banco na frente, de joelho, chorando pelo marido. Eu fiquei quieta. E um silêncio naquela igreja. E eu escutei uma voz bem assim, filha. Aquilo me arrepiou assim, a cabeça me arrepiou inteira, minha nuca me arrepiou o corpo inteiro. Eu falei, Deus está falando. Ele falou assim, filha, eu sou Deus, não forço ninguém e de ninguém sou forçado. E houve aquele silêncio. E eu fiquei quieta. E o Espírito Santo veio. Cris, bem assim, coisa mais lindinha do mundo. Cris, você está entendendo, né? Quem tem que mudar não é ele. É você. Porque Deus não vai forçar ele. Ele nem sabe que precisa mudar. Ele nem sabe. Ele está na vida dele. Ele acha que está ok. Você acha que Deus vai lá e obrigar ele a mudar? Não vai, Cris. É você, meu amor. Mude a tua postura. A tua oração está errada. Cris, mude a oração. Aproveite e fale com Deus. Senhor, mude o meu coração. E eu falei, Senhor, muda o meu coração. Senhor, muda o meu coração. Eu quero a mudança. O que eu fiz? Eu mudei o foco. Meu olhar estava só para foco, eu comecei a enxergar outras coisas. Eu enlouquecia meu marido. Carl, eu ligava para ele de manhã, de tarde, de noite, pelo menos umas 15 vezes cada vez que eu ligava. Eu queria saber onde estava, com quem estava, o que estava fazendo. Era um inferno. Era um inferno para mim e um inferno para ele. Eu nunca mais liguei para ele. Às vezes eu pego meu celular e digo, meu Deus, tem 3 dias que eu não ligo meu marido. Mudei. Uau. E foi maravilhoso. Porque ele mudou. Olha aí. Hoje ele se diz um homem do Senhor. Aleluia. E vive, né? Como... Fantástico. Porque são situações. Toda tentativa de mudar alguém é macumba. Então, para de ser macumbeiro. Ótimo isso. Deixa as pessoas terem o seu processo. Cris, muito obrigado pela tua participação aqui. Que Deus continue te usando, não te usando, né? Mas que você continue sendo esse canal para tantas pessoas. Amém. E saiba que a gente é uma geração... A gente é amigo diferente, né? Coisa boa, né? E eu admiro tua casa, admiro teus filhos, admiro a Dani. A Dani é uma guerreira. A maneira como vocês vivem, que vocês construíram aqui na nossa cidade, como a Igreja do Balão. Né? Nós somos uma família cristã. E a gente continua, né? Eu sou a geração atrás dela ali e eu quero... Você tá com quantos anos, Carl? Tô com 40.
Então, é geração mesmo, eu tô com 65. Isso. Então, 25 anos no de fundo, E eu me sinto assim, de casa, né? E eu só tô tentando ver os rastros de amor pra gente caminhar, pra não se perder, pra gente não se iludir, É né? verdade. Amem, gente, amem pessoas. Sabe, às vezes pode ser assim, a pessoa liga pra você, pô, mas aquela pessoa chata me ligando, eu não vou atender. Atenda. E se tiver que dizer não, diga não. Não posso. Exato. Não tem como fazer, né? Porque isso é amor também. É verdade. E se não for amor, todo o resto é inútil, né? Nada vale. Então, senhoras e senhores, muito obrigado por você estar até aqui conosco. Quero estender o convite para todos vocês, dia 15, 16, 17, 18, nossa Conferência Gênesis. 4 dias que vão transformar a sua casa. Vamos falar sobre família. Faça valer a pena. Porque se não for para fazer valer a pena, talvez nós já estamos com o sentimento que estamos perdendo tempo, cuidando de um filho, cuidando de um neto, sendo leal, fiel a uma esposa. E vou estar recebendo os nossos amigos lá de Los Angeles, Benjamin Houston, Mish Fomenko, vão estar com a gente aqui. E no domingo nós terminamos com um hangout lá no Teatro UP Experience da Universidade Positivo. Vai ser muito bom contar com você, com sua casa, e mais informações você pode ir pelo @igreja no cinema, direto no link da bio. Deus abençoe vocês, tenham todos um bom final de semana. Beijo no coração obrigado, desse povo lindo. Cris. E vai ser show. Amém, obrigado.